Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um giro semanal de renda passiva. Comigo, Ivan Eugênio, e hoje o nosso convidado especial, João Ricardo, do canal Ricardo Imperes FIIs, né? No YouTube. Pessoal, antes de passar a palavra aí para o João, para ele se apresentar também, quero deixar aqui aquele disclaimer para vocês sobre esse vídeo, essa produção de conteúdo. Ela é uma produção informativa com o objetivo de atualizar os acontecimentos da semana, e aqui nós não temos nenhum tipo de intenção em fazer recomendações de compra ou de venda. As recomendações que nós fazemos estão dentro da plataforma, no site do TC. E vamos lá, João, a palavra está com você. Obrigado, Felipe. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim participar aqui do Giro Semanal de FIIs, aqui do TC, né? Minha primeira participação aqui. A gente já vinha tentando há um tempo, finalmente deu certo. E é um prazer para mim estar aqui conversando com você e com o Ivan hoje. Para quem não me Muito legal. conhece, só me apresentar Pode ir. rapidinho, né? Eu me chamo João Ricardo Imperes, tenho aí o canal Imperes FIIs no YouTube e tive a ousadia também, no ano passado, escrever um livrinho aí introdutório sobre fundos imobiliários, chamado Noções Básicas de Fundos Imobiliários. Então, estou aqui tentando me meter no meio dessas duas feras aqui para falar para vocês os últimos acontecimentos da semana e discutir um pouquinho o que é que está acontecendo aí com os FIIs. Pô, muito legal. E também deixar o aviso aí, pessoal. Eu já sou um parceiro de longa data do João. A gente já gravou, eu acho que uns 2 ou 3 vídeos juntos, aliás, 4 vídeos juntos, né? 4. Gravamos um vídeo sobre ETF, gravamos vídeo sobre FI, gravamos aí um overview geral do ano, né? Eu, você, Rodrigo Medeiros e também o André Bassi. Gravamos também recentemente, o nosso último conteúdo juntos foi com o time da TEP, né? A Beatriz e o André Nardi. Depois de algumas semanas, gravei também aqui no TC com o time da Telos, aí no caso o Daniel Takase, né, veio com a gente aí, enfim. Temos aí uma boa parceria, Ivan, parceiro, tá com a gente aí. Olá, olá, olá. Estou lembrando aqui também, Felipe, de um vídeo mais antigo que gravamos eu, você, João e o Felipe Pedro, discutindo a judicialização dos fundos imobiliários. E eu também, é um prazer enorme estar aqui novamente com você, Felipe, com o João. O João já me permitiu também falar umas besteiras lá no canal dele, né? Eu sempre tenho essa brincadeira que eu gosto de falar umas besteiras, só que são besteiras proveitosas. Eu estou me sentindo em casa aqui hoje porque Felipe já falou uns 4 vezes lá no canal e Ivan da mesma forma. A gente comentou lá algumas besteirinhas sobre os É fundos isso mais aí. negociados mês a mês. Bem legal. E pessoal, fazendo aí o convite também, acompanhe nosso trabalho de fundos imobiliários dentro do TC. Agora nós temos um canal exclusivo de FIIs dentro do TC e também temos o canal de renda fixa. Então agora a gente tem um tripé formado, né? A gente tem o canal Master de renda passiva, onde a gente foca muito em allocation, construção de portfólio, que vai gerar uma renda passiva para você no médio e longo prazo, trazendo baixa volatilidade. E desse topo da pirâmide originam 2 outros canais gratuitos, que é o canal de fundos imobiliários e o canal de renda fixa. Tá? Acompanhe nosso trabalho. No giro dessa semana, a gente vai trazer ainda alguns eventos sobre renda fixa, e a partir de semana que vem a gente deve ter um conteúdo exclusivo de renda fixa semanal, gravado em vídeo, e aí sai aqui do nosso giro de renda passiva. Vamos focar ainda mais em fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários hoje é 80% do programa, vai ficar em uns 90%, mas ainda traremos aí as ações pagadoras de dividendos aqui dentro desse espaço, para focar sempre em renda passiva para vocês, investidores. Bom, pessoal, e sem mais delongas, vamos agora aos fatos relevantes e aos principais acontecimentos da semana. A gente vai começar pelo desempenho do IFIX e dos FIIs que o compõem. Vamos lá, Ivan, bota na tela. Vamos lá, pessoal. Separei aqui para vocês, começando aqui as maiores altas e baixas que nós tivemos nessa semana. As altas ficaram aqui para KNRI, RBRF, ABIT, MGFF, Vino, PVBI, RBRR, BBPO,
BRCR e BPFF11. Chamou a atenção aí dessas maiores altas, pelo menos para mim, não sei para o João e para o Ivan, a presença de FOFs, né? Os FOFs apanharam bastante e essa semana tiveram aí um pouco mais de alívio. Um outro que me chama a atenção é o BBPO. BBPO com seus contratos aí perto de vencer, ainda assim consegue uma boa performance no ano, não tem sofrido tanto e tem pago aí um yield perto aí de 1%, o que chama atenção para um fundo de tijolo. Já nas maiores baixas da semana, a gente observa BRCO caindo forte, né, menos 3,05%, e depois a gente também tem BTLG, também outro fundo de logística muito bem cotado no mercado, né, sofrendo bastante. Temos JSRE, XPCM e o fundo HGBS, né? Para mim, esses foram os que mais me chamam a atenção. E, pessoal, o nosso foco aqui não vai ser nem ler todos os tickers aí de maiores altas e baixas da semana, vocês podem observar isso. A nossa ideia é comentar pontualmente alguns fundos, né? Vino 11 teve uma boa alta, PVBI em emissão também, teve aí uma alta considerável essa semana, logo após quedas fortes nas semanas anteriores. Algum comentário aí sobre essas maiores altas e baixas, ou João, o que você acha aí? Qual que é a sua perspectiva aí com relação a isso? Quer fazer algum comentário? Na verdade, vamos discutir aqui um ponto. O que é que você acha que esses fundos de logística, BRCO, né, que estão aí nas quedas da semana, você acha que isso é correção? Me tira essa dúvida também. Por que você acha que eles estão aí? Porque são Olha, fundos, né? o BRCO ele tem um belo portfólio, ele já informou que ele tende a subir o guidance de distribuição, mas não é uma elevação do guidance por conta de queda na cotação, é por conta de que você vai realmente aumentar a geração de receita imobiliária do fundo, né? Ele vai conseguir repassar reajuste de aluguel, ele tende a subir alguns contratos, ele vai ter revisional, ele tende a puxar para cima esse contrato, vai revisar para cima. Então, eu particularmente não entendo muito como que o mercado está batendo no fundo. Ele leva em conta essa mudança no regulamento que vai permitir a alavancagem do fundo. Ele também já informou que ele vai crescer exponencialmente aí nos próximos anos. Tem que estudar mais em loco ali, mas para mim parece ser aquela oportunidade de você comprar bons imóveis através de um FII, né, para que você consiga acumular para médio e longo prazo. Né? Um fundo que tem um bom portfólio, estável, gerador de receita, imóveis bem localizados, bom padrão construtivo. Agora, óbvio, o logístico vai ficar um pouco mais amassado, vai pagar um pouco menos, mas faz aí, pode fazer algum sentido o setor logístico dentro de uma carteira para ser aí um safe play. O próprio Felipe Ribeiro falou com a gente aí essa semana, na nossa entrevista com gestores, que ele colocava logístico como safe play na carteira do fundo dele, né? Para quê? Ele toma risco via CRI ou outros fundos e tem ali uma parte de segurança sendo o logístico em si. Outro que me chamou a atenção, Felipe, se você me permite rapidamente aqui, Claro. é o HGBS. A semana passada, vocês devem ter comentado no giro da semana passada, os shoppings anunciaram que iam retomar, né? Praticamente não ia ter mais restrição, pelo menos em São Paulo, né? E aí você vê uma queda dessa do HGBS. Tentar explicar a oscilação de curto prazo é complicado, mas tem umas que fica mais difícil ainda da gente entender, Exatamente. Né? Essa é a grande maravilha da renda variável, né, João? Nós temos aí oportunidades de comprar mais barato, especialmente quando temos caixa, né, para poder adquirir novas cotas. Então, a gente está vendo aí uma oportunidade, quedas sem muito sentido, e aí é questão de aproveitar ou não. Aí o investidor deve fazer o seu crivo. Bom, pessoal, arrematamos então essa questão de maiores altas da semana e maiores quedas da semana. Vamos agora para o mês, Ivan, põe na tela. Vamos lá, no mês, as maiores altas, aqui a maior alta é Vigir, um fundo bem indexado ao CDI. Depois nós temos RVBI, um FOF, né, aqui destacando, KNRI, KNCR, Iridium, e depois as maiores altas começam a ser negativas. CPFF, MCCI,
RECR, BBFI e ABCP. Com relação às baixas do mês, nós temos aqui o velho conhecido XPCM, XPSF, BCFF, mostrando aqui nas 3 primeiras posições, 2 fundos, né? Fundos de Dois fundos FOFs. sofrendo bastante. Temos TEP, PATL, GTWR, RBRF, VTLT, JSRE e RECT11. A gente observa aí bastante laje, né? Muita laje e FOF, né? A gente tem aí 4 lajes, né? JSRE, RECT, GTWR e TEP. Temos aí também 3 FOFs, né? BCFF, XPSF e o RBRF. XPCM é a laje também, vai 5 lajes praticamente, então é que XPCM é uma laje localizada não é nem no mercado secundário, é no mercado terciário, se é que a gente pode chamar assim. É um mercado totalmente exótico para a laje corporativa. Ele tem ali uma demanda muito grande da região de Macaé, né? Tem uma demanda do momento do petróleo, das empresas que vão operar petróleo em Macaé e vão precisar de uma sede de escritórios. É basicamente isso que eles precisam. Então, como o ciclo de petróleo foi muito mal nos últimos anos, agora dá sinais aí de retomada, a gente vê talvez aí uma possibilidade de que XPCM retome até aí algum desempenho, alguma importância na cidade, porque até lá a gente vê essa situação com o fundo que no mês cai 28%, né? Uma forte queda. Lembrando que o pagamento, né, que havia das multas de rescisão da Petrobras estão findando, né? De rescisão contratual, já está acabando, e aí a gente vê o fundo apanhando ainda mais. Tá? Dentre as maiores altas, como o Ivan bem mencionou, são 5 quedas, né? São 5 quedas, e quem subiu, subiu pouco. Subiu aí Vegir com 1,77, uma queda pequena. Vocês querem comentar alguma coisa, ô João? O que você acha aí desse movimento aí do mês? A gente tem um mês fechado e a gente queria ver aí a percepção dos investidores aí. O que você acha desse movimento mensal aí do IFIX? Olha, um grande destaque para mim entre as altas vai ser o Iridium, né? Realmente, a gente vê que já é um fundo que não está barato, na minha opinião, pelo menos. Não é barato e continua subindo. Então, eu fico sempre com essa preocupação. Quando eu conversava com o Ivan lá no meu canal, eu sempre destacava isso. O pessoal, às vezes, compra a qualquer preço, sem saber o que está acontecendo. E aí, o fundo subindo, tá ficando, já é caro, tá ficando mais caro ainda. Tudo bem que foi uma alta discreta, mas me gera uma certa preocupação esse tipo de situação, né? O pessoal parece que está comprando sem analisar direitinho, tem que ter cuidado com FOF, com fundo de papel, né? Tem o cuidado aí de observar o VP dele para não descolar muito, né? Sem contar também que a gente observa, né? Basicamente é papel que está subindo. É papel. É papel, 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 papel. Gerador de receita, fluxo mensal contínuo, não sofre com vacância, inflação alta, chama muita atenção e se mostra atrativo. A galera deve estar comprando um yield aí, né? Está comprando yield. Alguma ponderação, Ivan? Faz parte. Só complementar aqui o que o João falou, pagar o preço justo no papel, pagar o preço certo, é extremamente importante para o seu rendimento atual e também no futuro. Tome cuidado com isso, gente. Pegando esse gancho aí, Ivan, já pode passar para o próximo slide, aí a gente fala das maiores altas do ano e baixas do ano, mas assim, o que é muito importante nisso que o Ivan falou, pessoal, o que um fundo de papel distribui para você? Basicamente é juros e correção monetária. Tá? Se a correção monetária está muito alta, pelo indexador está fora de controle, a gente viu ano passado o IGPM, que agora começa a arrefecer, mas ainda está em patamares elevados, e o IPCA hoje, acima de 9, tende a cair com a elevação da taxa de juros, retornando aí ao menos para o centro da meta, ou, aliás, para a banda superior da meta de inflação, esse resultado vai cair. Então vamos pensar o seguinte: se hoje, fazendo aqui uma conta simples de cabeça para você entender, tá, pessoal? Obviamente que a gente tem que colocar numa ponta de lápis, fazer uma conta muito bem feita, mas aqui você vai compreender a ideia geral.
Se um fundo high yield, por exemplo, que a gente tem visto, não vou citar o nome aqui porque a ideia não é criticar ou elogiar, enfim, é trazer aqui a consenso essa ideia. Se o fundo hoje está distribuindo quase 30% do resultado em torno de correção monetária, e essa correção monetária está no momento em que ele roda no dobro do que ele deveria rodar, a gente pode, desculpa aqui, pessoal, a gente pode entender que o resultado distribuível do fundo, com o rendimento voltando a patamares normais, pode cair em torno de 1/6. Tá? Como que fez essa conta? Então, vamos lá de novo. Se 30% é a correção, e a correção ela está indexada a IPCA, por exemplo, e o IPCA está em 9, quando deveria estar em 4,5, o IPCA caindo a 4,5, o fundo vai perder 1/6 de resultados de rendimento aí, tá? Resultado distribuível de rendimento. A conta que eu faço, obviamente, de novo, é uma conta de cabeça, a gente tem que fazer no papel, bonitinho, tem que projetar essa curva aí de pagamento, né? Você não é no mês seguinte que já tem uma queda, mas a ideia é, quando o indexador voltar a patamares mais civilizados, né? Mais tradicionais, eu diria, de inflação voltando ao nível médio em relação aos outros pares também, de mercados emergentes, porventura, ou a média de inflação prevista, e o nosso time do Matrix aqui roda com uma inflação abaixo de 5, nosso time de economistas prevê uma inflação aí abaixo de 5, essa queda de resultado distribuível dos fundos vai cair também, né? O indexador normalizando, cai também a quantidade de receita. Então, vamos lá, se você está pegando aí um FII que está te pagando 1,5, 1,2, e 1/3 desse resultado é correção monetária, quando isso cair em 1/6, você vai ver esse FII pagando perto de 1 até abaixo de 1. Então, tenha atenção com isso. Quando a maré baixa, a gente vê quem nada pelado. Então, não nade pelado. Vamos lá comentar aqui rapidinho as maiores altas do ano, as maiores baixas, pessoal. De novo, o foco é que vocês leiam aqui, né, esse slide. A gente só comenta aqui nas maiores altas do ano, é basicamente papel que a gente tem. Só tem um intruso ali, que é a BBFI 11B, que é uma laje, tá? O resto é tudo papel. Tudo papel. Chama atenção bastante, alguns fundos estavam descontados, alguns fundos high grade, né? Por exemplo, o RBRR é um high grade, estava bem descontado, negociando abaixo, agora sobe. VGIR também tradicionalmente não paga um yield tão alto, ele é muito indexado a CDI, mas a elevação do CDI fez com que ele se valorizasse, ele estava negociando com um desconto do VP muito alto, tá? REC-R tem bastante pulverizado na carteira, entregando aí um bom retorno, HCTR também entregando aí um retorno, enfim, esse é o desempenho que a gente viu, o investidor correndo para o investimento de fundos de recebíveis que pagavam aí um bom yield. E nas maiores baixas do ano, a gente vê basicamente tijolo e FOF. Tá? Tijolo e FOF, bastante laje aí, o que pode também trazer para a gente algumas oportunidades. Vou passar a palavra para os colegas aí, o que vocês acham desse movimento anual, pessoal? Está refletindo bem o que nós vimos acontecer no mês, né? Os fundos de recebíveis valorizando bastante e tijolo e FOF caindo. FOF, a gente compreende, né, que eles vão entregar menos. Sabemos que muitos os FOFs hoje podem operar vendido, mas nem todos estão ainda fazendo esses movimentos. É algo que ainda está sendo discutido. Tem FOF fazendo aqui, fazendo bem, né? Início a gente não pode dizer que está fazendo com maestria, porque a gente espera ver esse movimento no longo prazo para poder falar que de fato tá excelente, né? Então, mas já tem FOF fazendo, só que por enquanto é menos. E as lajes, os tijolos estão sofrendo aí cada vez mais, né? Cada vez mais. Parece que o investidor não está gostando muito de tijolo na carteira, não. Pois é, Ivan. Tem até o HTMX aí no meio dessa lista, que é um fundo tradicional, é do segmento de hotéis, né? Mas que vem apanhando bastante também. E, inclusive, acho que isso vai ser comentado mais na frente, mas ele renunciou aí a parte da sua taxa de gestão, né? Tentando dar uma segurada
nessa queda aí, porque o negócio tá feio lá, viu? É lógico que hotéis foram um dos grandes, junto com lajes também, né? E shoppings, foram um dos grandes impactados pela pandemia, mas vamos torcer que as coisas retomem, que queda de 20% não é, é quase volatilidade de cripto aí, né? É, Fato separado para a gente conversar aqui, o fato relevante, João. A gente fala sobre isso mais na frente. os maiores DYs aí do ano, pessoal, a gente excluiu aí os fundos que amortizaram. O XPCM está na lista porque ele teve um DY alto, mas muito por conta da multa de rescisão contratual antecipada de Petrobras. Então, ou seja, esse DY ele é não recorrente, tá? Então, a gente pode considerar aí como yield recorrente de HCTR para baixo. A gente tem HCTR, Habit e Bari, fundos high yield, tá? A gente tem desculpa aí o pigarro, pessoal, BBF11B é uma laje que estava repassando IGPM, mas teve aí uma atualização contratual, mudou para IPCA e esse yield tende a cair. Tá? Até porque na revisão contratual, que fez essa mudança de indexador, ele concedeu descontos futuros em relação ao que já havia sido pago com o revisional de IGPM. Tá? Então, ele volta no tempo e fala assim, ó, a revisão contratual, a troca de indexador é por IPCA desde tal data. Só que ele já tinha recebido IGPM num período entre o acordo e a data retroativa, que virou um desconto para a data futura, os próximos pagamentos após esse acordo. Então, o DY dele tende a cair um pouco. TORD também aí é um high yield, KNHY um high yield. Aí a gente tem BCRI e Canip, que já não tem mais esse perfil de high yield, mas também tem pagos aí bons dividendos. Canip, muito por conta de sua indexação ao IPCA. Tá? Maior vol, 30 dias, a gente tem XPCM, volatilidade, maior queda, maior DY. A gente entende ali, é quase ali o caos, né? XPCM, ele tem um vol que é 2 vezes Ibovespa em 30 dias. Assim, ele tem uma vol muito alta, é vol de ação. Tá? Vol acima de 20, pessoal, como todos aí, é vol de ação. É muita volatilidade, tá? Então, tomem cuidado aí, volatilidade não é o único fator de risco, mas é um dos principais fatores. Então, a gente pode compreender volatilidade como risco e tem que se atentar ao risco que ele tem, risco de volatilidade, e também ao risco ligado aos dividendos que ele gera. Tá? Óbvio, é muito importante nos fundos de CRI a gente ter também o risco de inadimplência do devedor, tá bom? Mas a gente aqui quer mensurar de uma maneira mais simples para que vocês possam compreender em termos de volatilidade. Felipe, Pessoal, o aí que vocês acham disso tudo? aquela história de dizer, FIIs são menos voláteis do que ações, né? Parece que a gente é mentiroso. Olha, É, volatilidade acima de 20, 30% aí, chegando XPCM até 45%. Mas acho que o que é que o pessoal tem que ter em mente? Há uma coisa interessante. O que tem o maior yield, né? Tudo bem que você excluiu ele dos não recorrentes, mas de fato é o que tem numericamente o maior yield, é o XPCM, curiosamente ou não, é o que tem a maior volatilidade. Então e o que mostra teve a que maior queda? isso aqui. Então, cuidado, pessoal. É o que eu falei antes. Você tem que ter cuidado com o que você está comprando. O cara que olha só essa lista aqui do maior DY e compra o primeiro, ele está comprando o que tem mais queda e que tem mais volatilidade. Então, muito cuidado. Aproveite esses programas. A gente também faz muita coisa nas redes sociais explicando o que está acontecendo dia a dia, para você não entrar em cilado, né? Porque, ó, complicado. Você escolher pelo yield, acaba levando na cabeça, não tem como. É um Olhar risco a mais somente nesse um corre. indicador pode te gerar um grande problema. Seja ele qual for. Se você Exatamente. escolhe volatilidade, você escolhe yield, se você escolhe queda, enfim, você acha que queda é oportunidade, cuidado, nem sempre queda é oportunidade, às vezes é, mas nem sempre, né? Então tem que ter muito cuidado com essas coisas aí. E vamos ter também a seguinte visão, pessoal, indicadores indicam, tá? Indicadores, eles não são para uma tomada de decisão específica. Indicador, ele é uma bússola, ele é um referencial, tá? Ele é um complemento à sua análise, tá? Agora, os fatos relevantes, vamos falar das lajes em si, 2 fatos aqui, a IEC e PATC. Vai tocando aí, Ivan, você está no comando. Vamos lá, pessoal. O fundo AIEC já é a terceira semana seguida que a gente vem trazer um fato relevante dele. Estou achando ótimo, estou achando excelente, que mostra como que a gestora vem deixando os cotistas
bem informados sobre o que está ocorrendo, né? O fundo comunica, no seu fato relevante dessa semana, que a IBMEC ingressou com agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de São Paulo com a intenção de alterar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que entendeu em decisão liminar. Na semana passada a gente ficou com dúvida, Felipe, se foi uma decisão liminar ou não, respeitar o contrato, não promovendo a alteração do IGPM para o IPCA. O fundo comunica ainda que tomou todas as medidas necessárias para promover a defesa do processo, comprometendo-se a deixar os cotistas atualizados, o que a gente tem visto que vem feito aqui de uma forma que a gente agradável aos nossos olhos, né? Bom, a gente aqui está com, eu vou dizer aí, apesar da minha OAB, eu não ter dado entrada na minha OAB, mas vai... não vou dizer 3 advogados, porque advogado é o bacharel aprovado no exame que deu entrada nos quadros da OAB. Como eu não dei entrada, eu só passei na OAB. Vamos para 2 advogados aqui, um aprovado na ordem, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Público. Então, enfim, a gente está com um time bom aqui para comentar essa parte jurídica, que é uma parte de aula de Direito Processual Civil. A gente tem o quê? A gente teve uma medida cautelar que é pleiteada em primeiro grau. Uma vez que o juiz recusa, ele sobe para o tribunal, e aí ele agrava essa decisão, né? Então, é um agravo de instrumento proferido em segunda instância, contra a decisão do juízo monocrático, né? O juiz de primeiro grau, ali, que é uma decisão sozinha, sobe para um colegiado, esse agravo de instrumento, né? Essa decisão que foi agravada. Vamos acompanhar aí qual vai ser a decisão do colegiado do TJ de São Paulo, o que eles vão decidir em relação a isso. Então, eles estão discutindo aqui essa alteração de contrato de IGPM para IPCA. Tá? O que vocês acham aí, pessoal? Agora passar aí para os nossos distintos doutores aí, advogados. A gente tem que aguardar o que é que o TJ vai decidir, né? Não é uma decisão definitiva, tanto coube o recurso aqui, né? Ainda era uma decisão em sede de cautelar, de liminar. Mas o fato, Felipe, é que a gente tem que ter um cuidado com essa alteração dos índices, né? Porque a gente vê o IGPM está começando a dar sinais aí de arrefecimento, né? Está começando aquela alta toda, não sei, espero que esteja próximo aí do fim. Pelo menos alguns gestores com que eu conversei lá no canal já têm essa visão, que o IGPM deve arrefecer, né? E aí tem que ter cuidado com essa troca e tem que ver também a questão da segurança jurídica do contrato, né? É complicado você ficar trocando por decisão judicial algo que foi negociado livremente entre as partes, né? Então, eu tenho muito receio. É justa a reivindicação, né, diante do que vem acontecendo com o IGPM, mas a gente tem que ter cuidado também com a segurança jurídica. Vai ficar trocando índice toda hora, né? É delicado essa questão. E outro ponto, se você vai trocar de índice, só antes do Ivan comentar, se você vai trocar de índice, o locatário ele tem que ter também alguma vantagem. Essa vantagem vai ser o quê? Traz aqui um exemplo, pessoal, a baila, o que aconteceu no GTWR, você teve a troca do índice, porém o contrato foi prorrogado. Se o contrato for rescindido, além da multa de aviso prévio que aumentou, vai ser aplicado o reajuste pelo indexador anterior. Então, você teve ali uma proteção. A gente viu no TEP agora, troca de indexador, e aí teve um reajuste no valor do aluguel para cima. Então, ele sobe o valor do aluguel, troca o indexador. Então, o locatário tem que ter também algum benefício. A gente entende que o IGPM de 30%, ele é um IGPM muito alto, isso daí impacta na reserva do possível, capacidade financeira do locatário, acho que também faz sentido essa argumentação, que como está em segredo de justiça, a gente não consegue ver qual foi o pleito do locatário, né? Aliás, do locador, porém, eu imagino que tenha sido nessa linha de IGPM fora do controle, né? De níveis praticados. Agora, a gente precisa do quê? Chegar num consenso e fazer algo que também seja bom para ambas as partes. A gente também tem que ter ali algum ganho para o locatário que vai conceder a troca de indexador para o locador. Tem que haver ali um consenso entre as partes. Tentaram-se um acordo, provavelmente não aconteceu e judicializaram a questão. Agora vamos ver o que vai ter mais força para o judiciário.
força de contratos que vinculam as partes, que não são, que não tem fragilidade jurídica ali, são ambos instituições jurídicas com corpos jurídicos robustos que intermediaram as transações, ou essa reserva do possível? Penso o mesmo, Felipe. Na minha opinião, o contrato ele tem que ser respeitado. Ele tem que ser respeitado pelo seguinte ponto: a composição do índice ela não alterou de um ano para o outro. O índice subiu, né? A gente viu o que aconteceu com o índice, só que a composição era a mesma. Então, quando foi firmado o contrato, todas as partes que têm os seus corpos jurídicos ali bem formados, né? Eles aceitaram aquilo. E agora a gente vai mudar de um para o outro só porque subiu demais? Penso até que poderíamos mudar também, se o locatário tivesse algum ganho. Qual ganho seria esse? Né? Mudar só por mudar, rasgar o contrato? Não é bem assim. E você cria também uma relação de animosidade entre as partes, né? Entre o inquilino e o locador aí. Porque se você chegar, como o Felipe bem colocou, você senta na mesa e chega num acordo, você consegue uma solução que ambos ganhem, né? Todo mundo tem aí a sua contrapartida. Aí você leva a questão para o judiciário, é o que o Ivan falou, você vai rasgar o contrato, se isso for julgado procedente, né? Sem contrapartida alguma. Então, essas questões de judicialização são muito delicadas. Eu estou torcendo para cair aí esse segredo de justiça para a gente possa ler as fundamentações e as argumentações. Mas lembrando, pessoal, que em sede de medida cautelar ou agravo de instrumento, não é analisado o mérito da causa, e sim a tutela de urgência do pedido. Então, também tem que se atentar a isso. Aqui o juiz não está dizendo que o locatário não tem direito, ele está dizendo que o mérito pode ser discutido sem essa medida de urgência, tá? Basicamente isso que ele se refere. Aqui não é analisado o mérito em si do pedido, tá? Vamos para o próximo. Seguimos adiante aqui com o Pátria, o PATC. Anunciou aqui que foi celebrado novo contrato de locação no edifício central Vila Olímpia, do conjunto 302, uma área locável BOMA de 649 metros quadrados pelo prazo de 60 meses, o início agora dia 1º do mês que vem. O inquilino passa a representar 5,3% da área locável e 5,4% da receita do fundo. Essa nova locação irá implicar positivamente em 0,025 centavos o rendimento do fundo. Bom, vamos ver aí, o fundo ele terminou de alocar recentemente os recursos que ele tinha, agora está correndo atrás de locação para zerar a vacância. Vamos ver aí quando o fundo tiver full locado, eu diria, vai se não full, pelo menos um pouco abaixo da média da cidade de São Paulo, está com uma vacância aí de 20% a 22%, dependendo do fornecedor de dados. Vamos ver aí qual vai ser o desempenho do fundo, né? Hoje o yield dele está baixo para a média do setor e vamos ver se com locações ele tende a subir. Se o João quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, ou senão a gente já vai para o próximo fato relevante. Não só uma observação interessante, não sobre esse fato, mas sobre o fundo, o PATC, né? O PATC ele tem uma característica curiosa, que é investir em posições minoritárias, né, Felipe? A gente conversou com o pessoal, por exemplo, da Telos, e eles já buscam a todo custo a majoritária, né? E o PATC tem essa característica peculiar. E aí é isso que você falou, não tem muito. Vamos aguardar como é que ele vai rodar aí depois de alocar tudo. A gente sempre comenta isso, o PATC está indo na contramão dos grandes, não vou nem dizer vai na contramão dos outros gestores, mas assim, do mercado. A gente vê todo mundo querendo posição majoritária para ter controle administrativo sobre os imóveis e eles estão indo num sentido oposto, né? Mas é bem interessante aí essa opinião deles, essa estratégia deles. Vamos ver na prática como isso vai sintetizar, se vai ter algum impacto o fundo ter ou não o controle administrativo do prédio. Vamos para o próximo, Ivan. Galpões logísticos agora, pessoal. O BTLG 11 comunica que promoveu a repactuação das cláusulas de pagamento dos imóveis vendidos para o fundo MGLG, o fundo logístico, novo fundo logístico da MOG.
mantendo-se inalterados os valores de venda. A questão é só aqui o prazo, quando que os valores serão quitados. Os imóveis e supermarket, os 29 milhões que restam a pagar serão pagos no dia 15 de setembro. O 40 milhões do imóvel Magna e 56 milhões do imóvel da Cerati serão pagos no dia 5 de janeiro do ano que vem. O fundo da Magna ele não captou todo o valor pretendido na emissão, né? Então estão ganhando aí um prazo para poder quitar os imóveis. Vamos ver se eles vão fazer algum tipo de alavancagem ou não. Vamos ver como que isso vai acontecer, né? Realmente é um pouco curioso aí essa estratégia. E só nos resta aí acompanhar, tendo qualquer novidade a gente vai trazer para vocês. Vamos para o próximo, Ivan. GGRC. GGRC. O fundo comunica aqui que assinou compromisso de compra e venda de um imóvel localizado em Valinhos, São Paulo, onde será construído um galpão industrial, eu não vou me arriscar a falar o nome, tá? Para uma empresa de vedações industriais. O futuro locatário ele tem o direito de preferência. Por este motivo, ele será comunicado deste compromisso de compra e venda, desse contrato que foi firmado entre comprador e vendedor, e tem um prazo aqui de 30 dias para exercer o seu direito. O imóvel é um terreno urbano com área total de 12.375 metros quadrados e será construído nele um galpão industrial que vai ocupar uma área de 3.218 metros quadrados. O valor pago é de 17,5 milhões e o cap rate estimado pelo fundo, pela gestora, é de 7,85% ao ano. Esse valor da aquisição será pago em 5 parcelas, sendo que o vendedor pagará ao comprador um prêmio de locação no valor de R$ 431.422. Esse prêmio de locação também será pago em 5 parcelas. Aqui a gente continua que esse fato relevante está um pouco grande. Este é um contrato, o contrato de locação será um BTS com prazo de 15 anos, corrigidos anualmente pelo IPCA, com início no dia 26 de janeiro de 2022. Desculpem aqui o erro de digitação, pessoal. O valor mensal do aluguel é de R$ 100.708, o que gera um incremento no rendimento da cota de 1 centavo, valor este bruto, tá? Observe, gente, que caso ocorra atrasos na obra, o prêmio de locação será mantido. O vendedor continuará pagando esse prêmio de locação no valor de R$ 111.941 por mês. E, se a obra for concluída antes do prazo, o valor total do prêmio de locação será repassado integralmente para o fundo. Eu gostei aí dessas maneiras de constituição em si, do contrato, da segurança que está por trás dele, né? Mas o que me chama a atenção é o cap, que eu achei um pouco baixo, achei o cap um pouquinho amassado. Não sei vocês aí qual que é a percepção. Até por ser um galpão industrial, o galpão industrial a gente sabe que ele tende a ter uma especificidade para a atividade industrial a ser nele desenvolvida maior do que um galpão logístico tradicional. Então, isso me chamou um pouco a atenção. Poderiam também ter informado se esse galpão vai ser o padrão construtivo dele, né, classificação, mas se ele vai ser constituído com uma característica de monousuário ou multiusuário. Enfim, faltaram ali um pouco de informação, mas acredito que o fundo fez aí um movimento bom no sentido de diversificação de portfólio, né? Ele tem um histórico tradicional de ser monousuário na maioria de seus imóveis, então ter mais imóveis faz todo sentido para ele, diluindo o risco de um locatário ou de um galpão específico, né?
Agora, acho que o único problema mesmo foi o cap, que eu achei um pouquinho amassado, não sei vocês. Ainda mais para desenvolvimento, né? Desenvolvimento para renda. Para ser desenvolvimento, eu achei realmente um pouco baixo, né? Agora, o que me chamou a atenção nesse fato relevante é que o GGRC, ele foi muito criticado, né, no passado recente aí, porque demorou muito para alocar os recursos. Então é bom a gente ver ele andando, né, seguindo, É, mesmo que com esses pontos que você levou em consideração, Felipe. E acho que o que chama mais atenção também é pelo fato de ser desenvolvimento. Como tem todo o risco da obra, né, então seria interessante um retorno um pouco melhor. Mas vamos esperar para ver como é que a coisa anda aí para o GGRC, né? exatamente. Eu vou concordar aqui com relação ao cap rate ser um pouco baixo pela questão industrial. O risco da obra, eu não senti que o fundo tem aqui o risco da obra, porque o prêmio de locação ele continuará sendo pago caso essa obra não seja concluída. Então, enquanto a obra não for concluída, ele vai estar recebendo aí esse prêmio de locação, né? Então, Uma coisa acaba compensa a outra, né, Ivan? Digamos assim. minimizando, não exclui, né? É, Minimiza. Mas minimiza aqui o risco do desenvolvimento em si. Bem pensado. Realmente a operação em si, ela parece muito bem estruturada. Eu não vejo grandes problemas com relação a... E a compra, só lembrando, né, pessoal, que a compra ainda não foi concluída. O locatário tem o direito de preferência. Então pode ser que essa empresa que o Ivan não quis falar o nome, eu também não vou tentar, mas pode ser que ela queira adquirir. O imóvel é para ela, né? É Beauty Suite aí. Pode Então, eu acontecer. achei o Ivan um sábio de não se arriscar, viu? Sabe, é o homem que sabe dos seus limites, né? A gente também, eu também não me arriscaria, né? Seria cauteloso é o que? É aqui. alemão isso aí, né? Se eu não me engano, é uma empresa alemã. Eu gostaria de chamar só a atenção aqui para, querendo ou não, o prêmio de locação, a obra sendo entregue no prazo correto, de certa forma, ele está sendo pago pelo próprio fundo, né? Porque são 17 milhões e meio, sendo que 431 mil volta para o fundo, né? À medida que é pago, volta. São estratégias para já poder incrementar o rendimento aqui na cota, né? Parece muito com renda mínima garantida, né? Lembrou um pouco. Uhum. Embora não Sim, seja a mesma coisa, lembrou um pouco. é uma estrutura bem parecida. É. Vamos para o próximo, pessoal. Seguimos aqui para falar de hotéis. O João já deu uma dica, né? Fez uma prévia. É, Pessoal, posso puxar esse fato, Ivan? à vontade. Gosto bastante desse fundo, acompanho muito ele e a gente vê que no relatório gerencial dele ele tem melhorado a sua taxa de ocupação, porque fundo de hotel, pessoal, ele tem três variáveis muito importantes: taxa de ocupação, diária e o RevPAR, que é a receita por unidade hoteleira. Tá? Então, normalmente, como a taxa de vacância, a taxa de ocupação nunca é 100%, o RevPAR é menor do que a diária média, né? Então, a gente tem que ter isso daí em conta. Agora, o que a gente vê nesse fundo é ocupação subindo, diária subindo e RevPAR subindo. O que acontece o ponto negativo, ele ficou muito tempo pesado, ele ficou muito tempo sem ter receita, ele teve que queimar a caixa, ele teve que dar isenção de taxa, voltou a dar aqui, né, uma isenção temporária de sua taxa, visando aí não onerar ainda mais os cotistas e também manter aí um ponto de saúde financeira do fundo, para não ter que fazer aí uma chamada de emissão para repor caixa. E o fundo já informou que quando ele voltar a ter rendimento, ele não vai distribuir, ele vai ter que repor o caixa que ele queimou. Agora, retomada hoteleira eu acredito muito que ela tende a vir forte. Um ponto que chama atenção que a gente vê no mercado americano é que, eu esqueci agora o termo em inglês, e o Felipe Ribeiro fala esse termo no nosso vídeo que a gente gravou essa semana, que foi a hora ontem no canal do TC, convido vocês a assistirem o vídeo, que ele falava, né, as pessoas estão, revenge vacation, lembrei aqui, acho que é esse o termo, é uma viagem por vingança, as pessoas estão tão bravas de ficar em casa, eu usar um outro termo aqui, mas estão tão bravas de ficar em casa, que elas estão indo viajar por viajar para sair de casa. Então, a gente está vendo um movimento do mercado hoteleiro americano subir. E
ter uma receita muito forte. A gente acredita também que deve acontecer algo parecido em São Paulo. Esse fundo sempre rodou acima da média na cidade de São Paulo. Ele performa muito bem, tá? Ele sempre performou historicamente muito bem. Se você for fazer um estudo de balanço patrimonial, de DRE dele, o fundo ele tem um resultado forte e é uma das maiores quedas do ano, não vai pagar dividendos num período curto aí. Porém, para quem quer ganho de capital ou surfar um setor de retomada, pode ser uma oportunidade, tá? Ele também não tem um par equivalente em bolsa, não tem uma SA hoteleira, só tem ele, só tem fundos imobiliários de hotéis. Ele não é o único, tem outros 2 fundos, tá? Tem um da MOG e um da XP, mas ele é o principal, mais antigo e é sediado em São Paulo, então ele tem um fluxo de São Paulo muito grande dentro dele. Então, é um fundo que eu gosto e acompanho muito, tá? Faço um acompanhamento muito próximo desse fundo, e por isso eu até chamei aqui a oportunidade de poder falar sobre ele, tá? De puxar esse fato relevante para mim aqui, comentar. E eu vejo esse movimento aí como saudável do gestor, né? Ele está tentando, de novo, reduzir o custo dele ao máximo. E agora, com as unidades hoteleiras voltando, né? Volta de eventos em São Paulo, fim de limitações, eu acredito bastante que o fundo já começa a se manter, né? Que ele não vai ter mais queima-caixa para pagar custo predial, IPTU, dos imóveis em si, né? Ele já se mantém de custo condominal e custo de imposto, e depois é repor o caixa e no futuro voltar a distribuir. Perfeito, Beleza. perfeito. Pessoal, infelizmente a conversa tá boa aqui, mas eu vou ter que pedir licença para vocês, que eu tenho uma consulta médica agora, já está chegando no horário, se eu faltar, a patroa me dá as contas aqui, né? Então, o Tudo papo tá bem. muito bom. Eu queria só, antes de deixar vocês continuarem, antes de sair, eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu estou à disposição para próximos giros aí, para contribuir de alguma coisa, tá? E é isso, só agradecer a oportunidade e me colocar à disposição. Pô, João, foi um prazer ter você com a gente aqui nesse giro. E você vai ser com uma próxima vez para que a gente faça o giro de ponta a ponta aí contigo, tá? Vai ser um prazer. Obrigado pela sua presença e nos encontramos em breve, com toda certeza, num próximo giro. Um abraço. João, Obrigado. forte abraço, cara. Feliz Valeu, em Ivan. tê-lo aqui hoje Espero, com a gente. espero ter contribuído aí de alguma forma, alguma coisa, enriquecido um pouco a conversa. Mas vou deixar vocês na companhia dessas 2 feras aqui, que o papo tá bom. Não saia daí, continue assistindo aí o Felipe e o Ivan. Obrigado, valeu, um Valeu, abraço. até a Valeu. próxima. Vamos lá. Felipe, vamos passar aqui para o próximo? Vamos, Então, vamos lá. Recebíveis imobiliários. Você entrevistou o homem também, eu vou deixar que você toque no assunto, tá? vamos lá. QIRI. Que fundo é esse? É o antigo QIFF, né? Ele fez aí a mudança de ticker, agora ele é um fundo de recebíveis que pode ter FOF na carteira, tá? Ele pode ter, aliás, FOF não, ele pode ter fundos na carteira dele. Agora não vai ser mais predominância de fundos, né? Vai ser a predominância de recebíveis imobiliários, tá? Então, cotas de outros FIIs não poderão ter mais de 50% de posição na carteira do fundo. O gestor bateu muito nessa tecla com a gente, nesse ponto com a gente. A entrevista dele está muito legal. Acompanhem a entrevista, ficou realmente. Eu acho que foi uma das melhores entrevistas que a gente gravou. Óbvio, gostamos de todos os gestores que vieram, mas foi uma entrevista que ficou muito fluida, ficou bem legal. E ele comenta muito esse movimento de mudança que ele fez. Tá? Primeiro, vai da expertise do gestor, que ele tem um foco muito grande de conhecimento em CRIs. Então, ele está trazendo aqui a expertise dele. E no ponto 2, ele vem muito forte também pegando esses movimentos de mudança de mercado, de ciclo, de operar cotas de outros FIIs. E ele comenta isso no texto do vídeo, que eu pergunto para ele, qual foi a maior lição que você teve com o Rafael Selegato no Veritá? Ele era do Veritá, o Selegato era do Veritá, o gestor do DVFF também, o Rodrigo França, também era do Veritá. Então, eles todos ali têm ali uma proximidade muito grande. Foi o Felipe que implementou ali a análise de VBA, de CRIs dentro do Veritá. Então, ele faz uma análise muito quantitativa de CRIs.
mas que ele pegou a expertise com o Selegato de a importância de você ter cotas de FIIs na carteira. A gente vê hoje em dia, após Iridium, todos os fundos de CRIs não querem ser só CRIs, eles querem ser CRIs e outros FIIs também. Tá? Então a gente vê esse movimento que a gente considera bem interessante e vai fazer bastante sentido. Tá? Acompanhe a entrevista, você vai pegar muito do feeling do gestor, mas essa mudança vai trazer aí por foco dele, que são recebíveis e sem deixar de lado algumas oportunidades pontuais que o mercado secundário abra. E lembrando aqui, né, que em diversos momentos a melhor oportunidade está em uma ou na outra estratégia. Então, você poder operar recebíveis e fundos imobiliários faz com que o gestor tenha ali um número maior de oportunidades para trazer ganhos para os seus cotistas. Observem aí, por exemplo, o Iridium, que acabou de encerrar uma emissão, agora nesse mercado em baixa. Acredito eu que o gestor vai aproveitar aí para adquirir cotas de fundos imobiliários, né? Lógico, dentro do limite que ele pode, que o regulamento do fundo permite, e que tende a trazer aí um bom ganho para os seus cotistas com o passar do tempo. Exatamente. Muito bom, Ivan. Acho que a linha é exatamente essa que a gente tem que ter. Sinergia de estratégias, né? Acho que o grande foco é esse. Perfeito. Bom, dando continuidade aqui, pessoal, essa semana tivemos poucos fatos relevantes, né, Felipe? Não foi uma semana agitada? Última semana do mês, o pessoal parece estar meio cansado, né? Exatamente, não saiu muita coisa mesmo esse mês, foi um giro, foi um giro mais curto nessa parte de fatos relevantes em si, mas foram aí boas informações e de qualidade. Vamos à parte de emissão, Ivan, deixar você aí na tua praia, vamos seguir adiante. Vamos lá? Bom, emissão também não tem muita coisa aqui para falar. Parece que o mercado está se acalmando com essa alta de juros, está se moldando a uma nova realidade e nós vamos perceber o que vai acontecer daqui para frente. BLMR, tá? Vem aí com a sua terceira emissão de cotas, é uma oferta restrita, a database no dia 30 de setembro, proporção de preferência de 42,38%, período de preferência do dia 5 a 18 de outubro, com a liquidação no dia 19. Período de sobras do dia 1º de dezembro a 14 de dezembro, liquidação no dia 21 de dezembro. Desculpe aqui novamente o erro, pessoal. Valor da emissão, R$ 92,71, sendo 32 centavos referente à taxa. O coordenador líder é o BRL, né? Essa taxa chama atenção aqui que ela está bem pequenininha. A captação máxima pretendida pelo fundo é aqui de aproximadamente 100 milhões. O rateio será proporcional. O valor patrimonial do fundo hoje é de R$ 92,39 e o valor de mercado, R$ 77,00. Bem legal, vamos acompanhar aí qual vai ser o desempenho do fundo, né? Vai subir aí, pretende crescer quase 40%, tá? É um crescimento grande, a database ainda está longe, né? Final do mês seguinte, né? E vamos acompanhar aí qual vai ser o movimento que o fundo vai conseguir captar, se tem algum player ali, algum parceiro institucional para participar aí dessa emissão. E agora vamos apresentar aqui algumas informações. A mesma gestora da última notícia que nós trouxemos, aqui no fundo BLCP11, atualizou o preço da terceira emissão do fundo, reduzindo de R$ 111,00 para R$ 85,00, sendo R$ 3,45 referente a taxas. Aqui o custo unitário passa a ser de 4,22%, o custo da emissão. Elogiamos no fundo anterior e aqui a gente vê que o custo da emissão
tá bem salgado, está pesando aqui no bolso Muito, dos cotistas, muito hein? salgado. Está bem pesado aqui esse preço e o mercado vem discutindo de forma aberta e percebemos que o mercado está evoluindo, né? Tem novos players chegando que estão oferecendo taxas menores e eu acredito em uma verdadeira evolução aqui no futuro, viu, Felipe? Vamos acompanhar aí, ver se realmente as taxas tendem a cair, né? As taxas estão meio salgadas, ainda mais nesse momento. Tudo bem que ou a taxa vai ser paga pelo cotista na emissão, ou o fundo paga e o cotista paga indiretamente, porque se sai do fundo, sai do bolso do cotista, né? Não tem muito ponto de correr, mas vamos acompanhar. Essa taxa de 4,22 está bem salgada. Vamos ver se pelo menos eles captam, né? Já que está pagando bastante, vamos ver se o distribuidor vai conseguir promover essa captação. Se ele está sendo bem remunerado, ele vai ter que mostrar aí resultado. Correr atrás, hein? Felipe, agora, a partir desse momento, a gente vai falar de algumas captações e vamos perceber que não está ficando bom para as emissões, não. Tá ficando complicado. O valor no mercado secundário está chamando mais a atenção dos investidores e eles estão deixando de participar das emissões. O CPFF, por exemplo, captou 6,4% do montante durante o período de preferência. As sobras que vão do dia 27 de agosto até 2 de setembro, têm a sua liquidação para o dia 9 de setembro. MCCI captou 17,8 aí do montante, né, durante o período de preferência e agora terminou o período público dia 25/8. Mas vamos ver ainda esses valores captados que a gente ainda não tem noção, né? MCCI é um fundo de recebível, né, Ivan? Sim, Parece sim. interessante, eu gosto da carteira. O único ponto que me desagrada é a taxa de performance. Pois é, de fato, quando a gente olha, analisa ali, eles têm um poder de estruturação e originação de CRIs e realmente a taxa de performance do fundo pesa um pouco, tá? É o que eu nunca olhei muito para esse fundo, faço alguns estudos pontuais nele, mas para poder estar acompanhando o mercado mesmo, que é nossa função aqui, né, Felipe? Mas a taxa Uhum. de performance realmente pesa um pouquinho. Seguindo nas captações não tão bem sucedidas assim, temos New L, que captou aqui 47,34% do montante da oferta de sua segunda emissão de cotas. Sabe se ele divulgou o pipeline, Ivan, ou não? Não, eu vou ser bem sincero com você, eu não cheguei a acompanhar o Eu início também dessa não. emissão, não. É um fundo meio pequeno, então a gente acaba não acompanhando tão em loco assim, mas a gente vai procurar informação e depois a gente volta para escrever nos comentários. Sobre o Perfeito. HGLG, encerrou a emissão aí com a captação total de 445,5 milhões, captou até que bem, 66,5% aí do montante da oferta. Vamos ver aí como se dará essa alocação, né, desse patrimônio aí que ele conseguiu captar. No dia 1/9, os recibos passam a ser convertidos e negociados. O que você achou aí, Ivan? Essa aqui eu vou abrir uma exceção e vou dizer assim que não foi tão ruim o valor captado. Foi uma emissão muito grande, né? Foi uma emissão muito grande. Quando foi anunciada, demorou um pouquinho, mudaram datas e tal. Eu escrevi, inclusive, um texto para o TC School que eu chamei lá de a emissão bilionária de HGLG, né? Então, levando em consideração a realidade do mercado hoje, não achei que foi tão ruim, não. Boa. VISC já captou pouquinho, né? Só 1,3 durante o período de preferência. As sobras são enormes. A gente tem relatório de VISC, pessoal. Tá lá no TC. Você vai lá na aba relatórios, procura ali por VISC, você vai encontrar relatório do Matrix, tá? Que a gente escreveu sobre o fundo VISC. Acompanhe lá. Agora eu coloquei aqui, né, que o período de sobra já teve o seu término, a gente vai saber mais sobre a captação, só que
o vendedor já se comprometeu, né? Você lembra quando nós conversamos sobre essa emissão do VISC, Felipe? O Ele se vendedor se comprometeu a bancar ali, comprometeu né? a bancar a emissão. Então, a gente já sabe que essa emissão vai dar tudo certinho nela. Não por PF, né? Mas pelo player parceiro ali que está no deal, né? Pelo próprio vendedor. Exatamente. Pessoal, com relação às emissões, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Pessoal, agora a gente vai trazer aqui o Pablo, nosso parceiro do TC School, para falar sobre as ações pagadoras de dividendos que a gente vai ter essa semana, tá? As principais ações. Tá com você, Pablo. Manda ver. Olá pessoal, aqui quem fala é o Pablo Paes. Bem-vindos a mais um Renda Passiva em Ações, que é um quadro do Giro Semanal de Renda Passiva voltado para a renda passiva em ações, renda variável. Diariamente eu estou lá na plataforma nos canais de análise fundamentalista e master fundamentalista, como vocês podem ver aí na tela. Como o nome já diz, esses canais tratam da escola de análise fundamentalista, onde a gente estuda os fundamentos da companhia, estuda seus números, sua rentabilidade, estuda a governança e uma série de outros fatores que compõem o fundamento da companhia, e a gente joga isso em um modelo de avaliação de empresas, conhecido como valuation, e a gente busca encontrar o valor justo para a ação daquela companhia. Então, se você quer aprender sobre análise fundamentalista é aplicado ao mercado no dia a dia, pode ir lá no canal de Análise Fundamentalista e Master Fundamentalista, deixar a sua dúvida lá, deixar sua contribuição também, que eu estarei a postos e com o maior prazer vou responder vocês lá no canal. Toda segunda-feira no canal Master Fundamentalista eu posto calendários de dividendos e de DataX. Estes dois calendários servem para mapear o investidor ao longo da semana, para as empresas que vão pagar o dividendos ao longo dessa semana, para que o investidor ele possa saber o quantitativo de dividendos que ele vai receber na semana ou no dia específico, e também para que o investidor ele possa se posicionar ou até mesmo sair do ativo ao longo da semana, para ter o direito ao provento que vai ser pago pela companhia. Como eu sou do TC School, que é a divisão educacional do TC, antes da apresentação dos proventos que vão ser pagos ao longo dessa semana e da DataX também, vou trazer para vocês aqui um breve conteúdo educacional. No mercado de ações, a gente tem dois tipos de proventos, que é os dividendos, que é parte do lucro líquido da companhia que vai ser distribuído aos acionistas como dividendo, um provento, e o seu valor vai depender de duas políticas, basicamente. A política de payout, que é quanto do resto da companhia, do seu lucro líquido, ela vai destinar ao pagamento de dividendos, e da política das ações da companhia, porque, como sabemos, o capital social da companhia pode ser dividido em ações únicas, ações ordinárias, ações preferenciais. Então, cada ação dessa tem um direito diferente, ou pode ter o mesmo direito também, vai depender da companhia. Então, por exemplo, uma ação preferencial pode receber mais dividendos do que uma ação ordinária. Busquem no site RI da companhia mais informações nesse sentido, para que vocês se sintam bastante informados, bastante próximos à atuação da companhia. Nunca invistam sem informações, sem estudos. Além disso, a gente também tem o juros sobre capital próprio, que é uma espécie de artifício contábil utilizado pelas companhias. Como vocês sabem, existe o IR e o CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então, como uma forma de diminuir o montante de imposto que a empresa vai pagar, ela diminui o seu resultado artificialmente. E como ela faz isso? Ela pega parte do seu resultado e distribui os acionistas como juros sobre capital próprio. Então, assim, ela beneficia o acionista e também se beneficia porque ela vai reduzir o resultado que vai ser tributado. Tanto no dividendos como no juros sobre capital próprio, a gente tem que se atentar à Datacom e à DataX. Datacom é o período em que o acionista deve se posicionar no ativo para ter direito ao recebimento do provento, e a DataX é o período em que as ações da companhia passam a ser negociadas sem ter o direito aos proventos. Muita atenção nessas duas datas aí. Uma métrica muito utilizada para analisar dividendos e JCP, ou seja, proventos pagos pelas companhias, é o Dividend Yield, que nada menos é uma divisão do provento que vai ser pago, seja ele dividendo ou JCP, pelo preço que você pagou na ação. Então, ele vai dar uma taxa de retorno do provento que vai ser recebido pela ação. Muito cuidado, porque o Dividend Yield ele não pode ser utilizado de maneira isolada, pois assim você pode cair na armadilha de dividendos.
Aí na descrição do vídeo vocês vão ver o link do site do TC School direcionando para um texto que fala especificamente desse tema. Confiram e não deixem de estudar cada vez mais sobre o mercado de ações. Passando agora para o calendário semanal de dividendos, logo na segunda-feira a gente tem o pagamento de Mills. Mills é uma empresa que atua no setor de construção civil, mas de forma indireta. Por quê? O seu negócio é fornecer o ferramental necessário para construções de alta complexidade. Fora elas, ela também fornece o ferramental necessário para construções elevadas, aquelas construções de prédios de muita elevação, bastante altos. Então, a Mills ela atua nesse sentido. Ela vai estar pagando tanto dividendos como JCP. Esse dividendo é referente ao exercício do primeiro semestre de 2021 e esse JCP é referente ao resultado de 2020. Logo em seguida, a gente tem aí a Alupar. A Alupar é uma holding do setor de energia que possui empresas no Brasil e fora do Brasil também, seja elas de energia renovável ou também pequenas centrais hidrelétricas. A Alupar ela vai estar pagando esses dividendos referentes ao resultado de 2020 e eles são atualizados pela Selic. Então, muito provavelmente, vocês vão estar recebendo um valor um pouco maior do que está aí na tela. Logo em seguida, a gente tem BR Distribuidora, que agora é Vibra Energia. Depois que ela se cindiu da Petrobras, ela mudou seu foco do modelo de negócio, porque ela também vai atuar fortemente no setor de energia agora, além de atuar com os derivativos de petróleo. Então, por isso que ela muda sua razão social para a Vibra Energia, porque ela vai atuar em vários segmentos de energia, né? Então, ela vai estar pagando aí dividendos de 0,61, né? E esses dividendos são referentes também ao exercício de 2020 e são atualizados pela Selic. Lembrando que a Alupar aqui ela é a segunda parcela do proveito referente a 2020, porque ele foi por ser um volume elevado, a empresa ela decide dividir em duas parcelas. Logo em seguida a gente tem a Eletrobras, que vai de Elet 3 até Elet 6, como vocês estão vendo aí na tela, com destaque para a Elet 6, que vai ter o maior dividend yield dessa semana. Esse dividendo ele é referente ao resultado do primeiro semestre de 2021 e também é atualizado pela Selic. Então, até dia 31, esse valor vai ser um pouco elevado porque ele está sendo atualizado pela Selic. Por fim, a gente tem ali BBS3, que é Banco do Brasil, foi a DataX da semana passada. Ela vai estar pagando JCP essa semana. E esse JCP ele é referente também ao resultado de 2020. Logo depois a gente tem Triunfo, com a empresa que atua no setor de infraestrutura, então ela tem concessões estatais de rodovias, tem segmentos de pedágios também, tem concessões de aeroportos, e ela vai estar pagando dividendos essa semana. Logo em seguida a gente tem Itaú, Banestes, que é um banco estadual lá do estado do Espírito Santo, e também a gente tem um banco do Bradesco. Todos esses estão pagando dividendos, e no caso do Banco do Bradesco, JCP, que eles pagam todo início do mês. Então, eles têm essa frequência de pagar dividendos mensalmente. Então, esses dividendos vão estar sendo pagos agora no início de setembro, tanto de Itaú como Banestes e o Banco do Bradesco. Por fim, ao longo dessa semana, a gente também vai ter pagamento de Santander, que é referente ao primeiro semestre de 2021, esse total de proventos aí, com um dividendo também bastante elevado de 2%. Em seguida, a gente vai ter aqui o calendário semanal da DataX dessa semana. Primeiramente, a gente tem ali CPFL Energia pagando dividendos, também referência ao resultado do primeiro semestre de 2021, são dividendos complementares. Logo em seguida, a gente tem Usiminas, que vai estar pagando tanto dividendos como o JCP. No caso de Usiminas, a gente vai ter o JCP imputado ao dividendo mínimo obrigatório que a companhia tem que pagar no ano, já adiantando assim o volume total de dividendos que ela tem que pagar ao longo desse ano. Então, a gente vai ter aí tanto dividendos como juros sobre capital próprio, E logo em seguida, novamente, a gente tem Itaú, Bradesco e Banestes, que, como eles pagam dividendos proventos, e no caso do Banco do Bradesco, JCP, mensalmente, no início do mês a gente tem o pagamento, assim como a DataX para o próximo pagamento do mês que vem. E por fim, nessa semana a gente também tem a DataX de Caminho, a empresa que atua no setor de alimentos aqui no Brasil. Ela vem sofrendo com o aumento dos custos, né? Boa parte ela conseguiu repassar no início da pandemia, só que agora ela ainda está sendo pressionada pelo esse aumento dos preços e dos custos, assim como a alta das commodities, e está com a sua margem
apertada. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez e até a semana que vem. E bem, pessoal, agora que nós já sabemos quais são as ações que pagarão dividendos essa semana e que também terão DataX essa semana, vamos seguir em frente para a fase final do nosso giro semanal de renda passiva, trazendo renda fixa. E a gente começa a ver a renda fixa voltando a níveis menores nas suas taxas. A gente viu uma abertura de curva de juros muito grande nas últimas 2 semanas e agora essa curva começa a fechar num cenário mais de curto prazo. A gente vê a rentabilidade do Tesouro arrefecendo aí, caindo, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela e, Ivan, permite que eu possa compartilhar aí, por favor, e a gente vai dar uma olhada aqui no overview geral da carteira de renda fixa dos títulos públicos, tá? Pode ir lá. Bom, pessoal, estamos vendo aqui Tesouro pré-fixado, é o primeiro que a gente vem trazer aqui à baila, tá? O pré-fixado de 24 pagando 9,33% de 26,962 e o semestral que paga cupom semestral, pessoal, de 10,18. Vale lembrar que o pré de 26 chegou a pagar 9,99, tá? Realmente subiu bastante. Eu fiz aí alguns comentários sobre o pré de 26 a 9,62 lá no canal de Master Renda Passiva. Eu acho que faz todo sentido aí esse título que em 90 dias, 60 dias aí vai estar pagando, negociando na casa de R$690, chegou a negociar 650, tá nessa região de preço. Uma bela oportunidade para comprar ele, tá? Pessoal, a gente viu aí, comentamos muito disso no Master Renda Passiva. Vemos aí também pré-fixado, né? Que ele tende a ter, você tem uma facilidade um pouco maior de operar a curva de juros dele, uma vez que ele traz a inflação implícita, tá, nessa taxa. Vamos ter atenção, lembrando que renda fixa segura a volatilidade da carteira e faz muito sentido para o investidor. Seguindo aqui, falando do Tesouro IPCA+, aí você tem proteção da inflação, mais um cupom fixo, pagando aí o 2026, pagando IPCA mais 4,37. Se a gente comparar com o que a gente viu anteriormente, do IPCA+, aliás, do pré-fixado de 26, aqui 9,62, aqui 4,37, é uma inflação implícita aí na ordem de 5%. Tá? Vale lembrar, se você acredita que a inflação tende a ficar até 2026 na média abaixo de 5%, faz sentido comprar o pré. Se você acha que a inflação tende a subir, faz sentido comprar o IPCA+, tá? A lógica é mais ou menos essa. IPCA mais 2035, pagando 4,57, uma bela taxa, quando a gente compara com a taxa histórica média aí desse título no último ano, até mesmo dentro desse ano, tá? Olhando aí year to date, de taxa desse título. Se a gente for olhar aqui, IPCA mais 2045 não tem um prêmio em relação ao de 35, então passam-se 10 anos sem com que você tenha aí um prêmio por isso. Então, do nosso ponto de vista, não faz muito sentido você ter um período mais longo se você não tem uma taxa que justifique esse pagamento. Pensando em juros semestrais, também de novo gerando renda passiva, ainda que de fluxo semestral, você tem 2030, 40 e 55. A gente olha então a ponta mais longa aqui, pagando IPCA mais 4,72. Indo aqui para a parte de simulação, aqui eu simulei o juro semestral de 31, tá? Aqui a gente tem o vencimento em dias corridos, em dias úteis, o valor líquido da simulação foi R$10.000, rentabilidade bruta de 10,18, valor investido, então, 10 mil, a rentabilidade no resgate de 19.131,19. Aqui a gente tem um imposto médio, tá, por cupom ali, aliás, não só por cupom, mas do título em si, de 15,8, tá? Felipe, mas renda fixa tem tabela regressiva, começa em 22,5 e depois de 720 dias, né, tá em 15%. Pessoal, essa alíquota mais alta, ela é tão curta o período de pagamento que na média você vai pagar 15,8. Então, na média é isso, você vai ficar 10 anos do título e vai pagar 15,8, tá, de imposto. Felipe, poderia voltar uma tela? Posso.
Com relação aqui ao Tesouro IPCA+, com juros semestrais, 2030 a gente vê pagando aqui 4,50. Já o Mais a inflação. 2055, a inflação mais 4,72. No meu ponto de vista, essa diferença também não vale a pena a exposição nos juros longos. Eu acho uma diferença muito pequena. Também acho. Eu também acho, sim. Essa diferença aí já chegou a estar bem maior. E é porque assim, quando a gente vê um movimento de elevação da taxa de juros, a ponta curta ela abre mais e a ponta longa ela até abre, mas abre menos, né, numa menor proporção. A ponta Perfeito. longa ela sofre mais uma movimentação quando a gente vê uma queda de taxa de juros, né? Então, assim, nesse movimento de alta de Selic, eu penso que faz mais sentido operar ponta curta de juros, tá? Antes de 2030, no máximo 31 ali. Eu acho que a atratividade está muito maior. Agora, se você pensa em carrego e montagem de portfólio também, eu achei que a 2035 está bem interessante, tá? A gente pega ali para olhar, chegou a ficar mais interessante no período, tá? Mas ainda assim, acima de 4,3, a gente vê que é um título, é um prêmio bom até comparado aos demais índices de renda fixa que a gente tem com pares emergentes, de países emergentes, tá? Com pares de países emergentes. A gente está pagando aí uma bela taxa. Perfeito. Se a gente for olhar aqui, pessoal, a rentabilidade líquida vai dar 17.446, lembrando que você aportou R$ 10.000. Então, você está levando aí pouco mais de 74% num período de 10 anos. Tá? A rentabilidade líquida aqui é de 8,81% ano. Lembrando que você pode ganhar na marcação a mercado desse título e também pode perder se você quiser vender ele no médio e longo prazo. Mas se você acha que a curva de juros estressou o que tinha para estressar, é um momento aí de sair dessa posição. Você pode comprar agora com uma visão de tradear essa curva de juros e sair no médio prazo, tá? Vamos acompanhar. Quem quiser carrego pode estar diante de uma boa oportunidade. Quem quiser sair antes também, no meio do caminho, também pode ter aí algumas janelas de oportunidade. Mas aí você tem que monitorar a curva de juros dia a dia, tá? Tem aí esse ponto de atenção. Aqui eu fiz uma simulação também dos resgates do cupom, né? Você vai colocar aqui R$ 10.000 e vai resgatar aí numa ordem de R$ 400 ao longo do período, tá? A gente observa aqui, ó, bem próximo a R$ 400 semestralmente é o que você vai receber durante o período. E no último cupom você recebe o principal mais o cupom em si, tá? Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Acredito que nós não tenhamos mais nenhum tema. Ivan, você quer trazer aí mais alguma pontuação aí? Ou não se faz necessário? O que você quer trazer para a gente aí? Hoje o giro foi muito curtinho, né, pessoal? Eu não tenho aqui um tema para a gente debater, mas nós vamos marcar ainda essa semana, vamos selecionar um tema. Já foi selecionado que eu até brinquei, falei assim, que eu entrei numa enrascada. Eu fiz um comentário no Twitter, aí esse moço que está aqui comigo e o Felipe Pedra, do Investindo em FI, já me chamaram aí para uma live, para uma discussão. A treta foi armada e a gente vai bater um papo junto aí, vamos ver. Mas tem gente me defendendo, não sei se você reparou, tem gente me defendendo lá. Tem sim. Pessoal, a gente vai trazer então, quando dessa live, a gente deve gravar no Instagram e trazer depois para o pessoal do Twitter acompanhar. E também vocês aí acompanhando nossas redes sociais, que a gente vai sempre comunicar tudo. Pessoal, é isso. Um abraço a todos e até. Um abraço.